Olá, estamos aqui com mais um episódio do canal Roda Típica. E antes de começar esse episódio, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Conexão Infocel e a Easy Personalize, né, por essa parceria aí nesse projeto que é tão importante. Né, já estamos aqui com as nossas convidadas, né? E a Ângela vai apresentar elas para vocês. Oi, pessoal, estamos aqui, né, nesse terceiro episódio do Roda Típica. Muito legal, né? Mais uma vez estar aqui com vocês, né? Estar aqui com novas convidadas. Hoje nós estamos com a Débora Esté, né? Que ela é acompanhante terapêutica, a famosa AT, né? A temida AT, que as escolas morrem de medo. E também ela é estudante de psicologia. Né, tá no quarto período. E também estamos com a Adriana, né, que ela é técnica de enfermagem, é professora e é mãe atípica, né, de três, né. Então a gente quer ouvir um pouquinho a história de vocês hoje, meninas. Vamos começar então, tirando as dúvidas com a Débora, né? A gente quer perguntar o porquê que você iniciou, né? Como AT, como que foi, quais são as suas formações, o que é uma AT? Você poderia explicar um pouquinho pra gente? Então, a minha trajetória, ela começou há um tempo atrás, né? Eu sou formada em estética, uma área bem diferente da área de psicologia, né? Uma área totalmente diferente. E aí eu comecei realmente na área de estética, na área de beleza. Eu tenho um salão de beleza. E aí comecei a atuar. Só que com o tempo eu me apaixonei por esse contato com o público, né? Então esse contato com as pessoas, esse contato com o público, essa conversa, esse contato com as pessoas me apaixonou, me fez realmente querer mais conhecer, querer mais ter o conhecimento sobre o ser humano. E eu comecei a ter realmente a necessidade de estudar mais e quis conhecer mais sobre psicologia. E me interessando, lendo livros, eu falei, cara, eu quero fazer psicologia. Só que quando eu tive um afilhado, que ele tem autismo, e quando ele nasceu e quando foi vindo, né, essa questão do diagnóstico, eu tive o interesse de trabalhar com crianças, né? Quando veio o interesse de trabalhar com a psicologia, conhecer mais, veio o interesse automaticamente de trabalhar com crianças. Então eu falo, eu sou apaixonada pela psicologia, tenho vontade de conhecer outras áreas, mas o primeiro ponto foi eu quero atuar com crianças. E eu confesso que eu também não conhecia a profissão acompanhante terapêutica, que realmente muitas pessoas não conhecem e eu sempre respondo. Diariamente alguém me pergunta, mas o que é isso? E eu tenho que estar sempre respondendo. Então, eu conversando com uma amiga, né, que trabalha na área, falando, nossa, eu quero muito atuar, eu quero muito fazer psicologia, eu quero atuar com crianças e tudo mais. E aí ela falou assim, e você conhece o acompanhante terapêutico? Eu falei, não, o que é isso? E aí ela me explicou. Ela, você precisa fazer umas formações, você já tem uma graduação, né? Falei, tenho. E aí ela falou, então faz uma pós, você pode fazer uma pós, pode fazer curso tal, tal. E ela foi me direcionando. E aí eu fui fazendo, fui estudando, e aí eu fui me apaixonando cada vez mais. E aí eu vou contar um pouquinho de como foi esse percurso, né? E aí eu comecei fazendo a pós em aba, então eu tenho uma pós-graduação em aba, que realmente me fez aprender sobre a aba, e eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a aba, né? Que a aba é a análise do comportamento. Então, para a gente trabalhar com crianças autistas, para ser acompanhante terapêutico, você precisa ter o conhecimento Tem o ABA, né? de aba, que é a base, é realmente necessário que o acompanhante terapêutico ele tenha aba. E a aba nada mais é do que você analisar aquele comportamento daquela criança ou pessoa, né? Então, nós observamos aquele comportamento e analisamos o que vem antes do comportamento e o que vem depois daquele comportamento. E, através daquela análise, nós podemos modular aquele comportamento, trazendo reforçadores, para poder aumentar aquele comportamento, se for um comportamento né, apropriado, ou diminuir o comportamento se ele for um comportamento inapropriado. Sim. Então, fiz a pós em aba. Depois disso, eu fiz um curso de gestão de comportamentos inapropriados, que também é muito importante que o acompanhante terapêutico tenha. Então, eu fiz o curso de gestão de comportamentos inapropriados. Fiz também uma formação de acompanhante terapêutico, que também é necessário. Não é só necessário ter o ABA, né? Porque você precisa ter aquela formação de acompanhante terapêutico para saber como funciona aquele trabalho, a prática de acompanhante terapêutico.
E eu também fiz um curso de estratégias naturalista baseado no método Denver, que o método Denver é muito utilizado na intervenção precoce, que é com crianças mais novas. E aí o método Denver a gente utiliza uma linguagem mais naturalista, né? Então a gente utiliza assim o segmento da direção da criança. Então como funciona? O método Denver, ele tem os princípios de ABA, então ele tem ABA, ele não é uma ciência, ABA é uma ciência. O método Denver, ele é um método. Então ele tem os princípios de ABA, ele continua com a análise do comportamento, querendo entender qual é a função daquele comportamento, mas ele é um método, é um passo a passo. Um método usado dentro do ABA. Isso, né? Aí. Então ele é um método, então ali a gente utiliza, só que ele é mais lúdico. ABA é muito estruturado, né? Então o Denver ele é algo mais lúdico, usado com crianças de mais nova, tem mais sensórios sociais, tem mais música. Então, tem mais brincadeiras. Então, a gente segue mais o interesse daquela criança, para que seja algo agradável, para que seja algo realmente a criança queira estar ali. Então, a gente utiliza. Então, eu fiz todos esses cursos para me tornar acompanhante terapêutico. E aí, eu me tornei. E aí, como funciona o trabalho do acompanhante terapêutico, né? Todo mundo tem essa dúvida. O acompanhante terapêutico, ele não trabalha sozinho. Tem toda uma equipe multidisciplinar envolvida. Então, eu preciso ter uma supervisão semanalmente, né? Então, eu tenho aquela supervisão semanalmente, onde é estipulado os objetivos que eu tenho que trabalhar naquela semana. Então, eu tenho um PID, que é um Plano Individual de Desenvolvimento, e eu tenho os objetivos que eu tenho que trabalhar com aquela criança. E aí, eu posso atuar em ambiente naturalista, tanto em casa, escola. Também posso atuar em outros ambientes, como em parques, se tiver realmente esse objetivo. Eu posso atuar até mesmo numa clínica. Se a criança, vamos dar um exemplo, a criança tem medo de ir ao médico e tem um objetivo que a gente precisa trabalhar isso. E eu posso atuar também naquele ambiente, num shopping. Então, o ABA, ele realmente não é, ele é para trabalhar no ambiente... Coisa engessada, não, né? ele é para trabalhar no ambiente naturalista, onde realmente precisa atuar naquele ambiente, então a pessoa pode tem questões comportamentais, né? Então precisa estar ali atuando, né, para ajudar a criança naquele momento. Porque o acompanhante terapêutico, ele é realmente aquele suporte que aquela pessoa precisa naquele dia a dia. Uma coisa interessante que muitas pessoas não sabem é que o acompanhante terapêutico não atua somente com autismo. Ele pode atuar com qualquer pessoa que tenha um diagnóstico que necessite daquele acompanhante, não somente o autismo. Então, tem pessoas que têm outro diagnóstico, que realmente necessitam daquele suporte. E não só criança, adultos também podem necessitar de um acompanhante terapêutico. Legal. Então, realmente é bem interessante isso, porque é muito falado sobre crianças, que crianças precisam, autismo, e tem outros transtornos que realmente precisam daquele acompanhante para realmente dar aquele suporte. Então, basicamente é isso. E aí, a atuação do acompanhante terapêutico, por exemplo, no domiciliar, tem todo um processo. Então, você tem aquele ambiente que é um pouco mais controlado por você, que você consegue, né, fazer uma gestão mais ampla daquele ambiente e fazer uma terapia até um pouco mais, vamos dizer assim, concreta, né, de um tempo maior com aquela criança. Quando você está no ambiente escolar, você já tem aquela rotina do ambiente escolar. Da escola, do ambiente. Isso. Então, você precisa ali se adaptar àquela rotina e tudo mais. Então, o acompanhante terapêutico está exatamente naquele ambiente para trazer um suporte emocional para aquela criança, um suporte para aquela criança lidar com as frustrações, lidar com as inseguranças dela, criança e a pessoa, né, como a gente fala. Eu falo muito criança porque eu atuo com a criança. Então, a área. Isso, então muitas vezes vão me ver falando criança. Mas o acompanhante terapêutico, ele está ali realmente para lidar com aquilo. E muitas vezes as pessoas também falam, o acompanhante terapêutico ele é uma sombra. Não, muitas vezes ele também pode ser muito ativo, né? Então, assim, introduzir realmente aquele paciente, por exemplo, na escola, na interação social que às vezes o paciente não tem. Então, o acompanhante terapêutico, ele faz aquele papel de ação mesmo, de introduzir aquele paciente, de mostrar aquele paciente, olha, a rotina, lá, ó, os amiguinhos estão entregando a professora, entrega, olha, tá na hora do lanche. Então, assim, de estar, assim, dando aquele start ao paciente, porque às vezes ele está, né, desligado no mundinho deles. Então, assim, é muito interessante o papel. E realmente, assim, mediar conflitos. O acompanhante terapêutico está sempre ligado, é o olho de águia, está ligado no seu e no outros, né? Porque no ambiente escolar, por exemplo, às vezes uma outra criança desregula o paciente. Então, você está ali, ó, o tempo todo ligada no seu, nos outros, e um conflito pode gerar uma crise, e você está o tempo todo ali trabalhando em conjunto, né? O ambiente escolar é muito esse trabalho em conjunto também. E domiciliar também, porque às vezes tem os irmãos e tem todo essa rotina.
Isso aí. Então, assim, é basicamente isso. É você estar no dia a dia daquela pessoa para aplicar, né, as terapias que foi da clínica, né, auxiliar, né, naquela terapia, com conhecimento também de toda essa técnica que você aprende analisando aquele comportamento. Realmente assim, as pessoas às vezes não têm noção de todo um trabalho que é feito por trás. Às vezes as pessoas olham, tá Tudo só muito olhando. brincadeira. Igual a blusa daqui, eu brinco em serviço, mas eu também trabalho muito. Então, assim, às vezes as pessoas olham, a pessoa tá só olhando, mas é tudo uma análise, é tudo um porquê, nenhum comportamento vem à toa, né? Sim. Então, todo comportamento tem um porquê, tem uma explicação. Então, realmente, a análise do comportamento, o acompanhante terapêutico, ele está o tempo todo analisando o porquê daquele comportamento. Então, basicamente é isso. A gente está ali olhando, analisando, sendo ativo quando necessário, sendo sombra quando a criança está conseguindo lidar. Até mesmo para dar aquela autonomia, né, para a Isso. criança. Tá direcionando, né? Isso a aí. criança. Quando ele está indo, a gente deixa ele ir. Quando ele precisa do suporte, a gente está ali mostrando que tem alguém com ele. E mediando os conflitos. Assim, Débora, eu tenho uma... Eu com a Aba, assim, gente, é uma novela a minha história com a Aba, com o Gustavo, né? Eu ainda não encontrei, assim, certo, uma clínica que realmente trabalhasse o ABA corretamente, né? Você até falou um pouco da hierarquia, né? Tem a supervisora, a coordenadora e vem o aplicador, que é a AT. E como é que isso funciona na escola, né? Vocês têm essa hierarquia na clínica, né? Lá tem a supervisora, a coordenadora, você e tem as supervisões, né, do AT. Sim. E quando isso vai para a escola, né, tem visitação na escola, o ABA ele tem que ir até a escola, né, fazer uma supervisão, para ver ali o que está sendo trabalhado, ou você pode ver o que precisa e leva para a clínica. Eu tenho essa dúvida, porque assim, o Gustavo está com AT desde o ano passado, né, e em uma clínica que ele passou, teve essa questão de ir até a escola, de ver realmente o que está acontecendo na escola, não somente com o olhar da AT, né, mas com o olhar da coordenadora, da supervisão escolar, enfim. Você me explica um pouquinho de como funciona, pelo menos onde você trabalha, né? Sim. Então, onde eu trabalho tem supervisão escolar, né? A supervisora, ela marca, ela agenda uma supervisão com a coordenadora quando tem essa abertura. Às vezes a escola, né, nem sempre tem essa abertura de querer, às vezes a supervisora fica lá implorando uma reunião, né? Com a escola, mas existe essa supervisão, existe relatórios, né? Então, às vezes a escola ela passa um relatório para a coordenação da clínica, para a supervisora. E existe o que a gente passa semanalmente, né? Então, toda semana eu também passo relato. Então, diariamente eu tenho uma evolução do meu paciente. Sim. Então, eu tenho que registrar tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi trabalhado, se meu paciente desregulou, se meu paciente não desregulou, como ele estava, como ele ficou durante o dia, né? E é feito essa ponte, né, entre escola e clínica. Só que realmente precisa haver uma união. Às vezes a escola ela não é solícita para a clínica, às vezes a clínica cansa um pouco de insistir. Sim, então, realmente precisa haver essa ponte, esse interesse em ambas as partes. Mas onde eu atuo tem esse interesse, né, de realmente acontecer essa união, mas nem sempre acontece. Mas realmente, assim, para realmente haver uma inclusão, para realmente a gente ver uma evolução no paciente, melhor seria se isso acontecesse. Sim, porque caminha lado a lado, né? Isso, porque o que acontece? Eu costumo falar que não existe evolução pedagógica quando não tem uma evolução comportamental. Então, um paciente desregulado, ele não evolui pedagogicamente. Sim. Então, assim, como é que ele vai aprender se para ele está sendo aversivo aquele dever, sabe? Então, assim, eles precisam realmente ter essa consciência de que precisa estar andando lado a lado. Então, assim, o acompanhante terapêutico para a escola, ele é ouro. E a escola, às vezes, como você falou no início, vê o acompanhante terapêutico como a bruxa. E, assim, a gente está ali realmente para caminhar juntos, para somar. Porque a criança, ela é o objetivo principal, é a evolução da criança. A gente não está aqui levantando bandeira de
clínica A, clínica B, método, de não, método, de escola X. Não, a gente está levantando bandeira da inclusão da criança. Sim, Então, o sim. importante ali é a criança. E cada criança, ela tem a sua forma de se desenvolver, a sua forma de se expressar, a sua forma de se comunicar. E é isso que as escolas precisam realmente entender. Que não tem um método eficaz para todas as crianças. Quem dera, imagina. É, Tô lançando aqui Não tem agora. a receita. Imagina, eu tô lançando aqui agora o método. Todas as crianças vão aprender assim, quem dera. Então, assim, é realmente aí que entra o ABA, né? Porque a análise, ela vai realmente analisar cada paciente, o que cada paciente, cada criança naquela escola precisa. Sim. Cada indivíduo ali precisa para poder evoluir. Então, eu costumo dizer que não existe igualdade ali. A gente precisa trabalhar o que aquela criança precisa. Exatamente. Não tem como a gente trabalhar igualdade na escola, ainda mais quando a gente fala sobre autismo. Não dá para colocar todas as crianças autistas na mesma bandeja. Sabe? Na verdade, eu acho que o Estado fez isso e as pessoas Compraram. estão fingindo, levando essa ideia aí de que todo mundo pode estar no mesmo lugar da mesma maneira, né? Todo mundo pode estar no mesmo lugar, mas de maneiras diferentes, né? A gente sabe que a criança típica, ela tem suas limitações, ela tem suas dificuldades, elas têm... Então, o Estado, o que ele fez? Todo mundo tem que ser inclusivo, vou acabar com as escolas especiais, vou colocar todo mundo numa escola regular. Mas o que precisa dentro de uma escola regular para aquelas crianças, né, conseguirem acompanhar as crianças típicas? E esse trabalho acaba que não vem sendo feito. Nem pelas redes privadas, escolas particulares. Lembrando aqui, né, que tem todos os casos em suas exceções, eu não estou, né, generalizando todas as escolas, enfim, os profissionais, mas a gente sabe que isso não vem acontecendo. Então, coloca a criança lá. Já pensou, Adriana, na sua sala tivesse todas as crianças atípicas tivessem um AT? Que maravilhoso seria, né? Maravilhoso. Se pelo menos uma tivesse nesse momento um AT. Mas assim, é bem complexo essa questão, porque as escolas, elas veem a AT como uma pessoa de fora que vem para olhar o que está fazendo, É isso aí. que a escola tem feito. Né? E assim, muitas vezes a escola tem feito coisas erradas, né? E não quer que as pessoas de fora saibam, então fica só internamente. Ou às vezes não está fazendo Ou às nada. vezes não está fazendo nada e simplesmente não quer aceitar uma outra pessoa de fora porque eu não conheço, porque eu não sei como vai ser lá fora, porque eu não sei como vai ser essa clínica. Então, assim, graças a Deus, eu não tive esse problema com a escola relacionado ao Guilherme, né? Guilherme é meu filho, gente, de 5 anos. Nível 3 de suporte, né? Eu tenho 3 filhos autistas. Mas os outros 2 só foram diagnosticados após o diagnóstico do Guilherme, que é o mais novo. Caramba. A minha filha Raíssa, ela foi diagnosticada aos 17 anos. E o Miguel, meu filho, que hoje tem 10, ele foi diagnosticado aos 8 anos. Né? Eles fizeram a avaliação, Sim. né? Porque a médica pediu do irmão mais novo, né? Que já tinha diagnóstico, mas ela pediu ali que fosse feita uma avaliação para a gente saber também o nível de suporte, Sim, né? sim. E aí pediu também dos irmãos, né? Pra gente saber se era só eu mesmo conversando com a médica pedir. Porque eu falei, mas o meu outro filho também fazia isso, então... É normal, acho que tá dentro tem alguma coisa aí, então vamos investigar, é melhor a gente investigar. E acabou que realmente os 3 são atípicos. Eu não tive, infelizmente, né, na época, apesar de conhecer alguns sintomas, digamos assim, não é sintomas porque não é doença, né? Algumas Mas características. algumas ali, características, exatamente, algumas características. E ter levado ao médico até, por exemplo, da minha filha, que ela andava na ponta do pé, e o médico disse pra mim que ela ia ser bailarina. Nossa! Ai, olha cada coisa. Porque era normal uma criança andar na ponta do pé com 3 anos de idade. Então, assim, não tinha esse conhecimento, né, que a gente tem hoje. E as coisas foram passando despercebidas, né? Verdade. Até eu ter o meu filho, né, o Guilherme, eu praticamente não sabia o que era autismo. Eu conhecia o autismo nível 3 de suporte, que antes era o severo. Sim. Aquelas crianças que ficavam mais dentro de casa, escondidas, pouco se via na rua, com várias crises E que a gente nem sabia que era autismo, né, em E a gente si, né? porque na maioria das vezes eram falados como
retardados, Isso. né? Ah, ele é retardado, ele é doente, assim. Ninguém sabia exatamente o nome, né? Não se dava o nome às Sim, coisas. sim. Hoje a gente tem, né? A internet aí, que tem muitas coisas pra gente aprender. Inclusive, eu comecei a ver as características do meu filho na internet. Eu falo assim, as pessoas colocam muita coisa na cabeça, porque fica olhando o Google e tal, mas não. Eu comecei a perceber que ele tinha uns comportamentos diferenciados, e aí procurei a médica, que prontamente disse que era coisa da minha cabeça, né? É o praxe dos médicos, né? Exatamente. Acho que eles Ele só têm uma tem- cartilha, Porque né? antes também, acho que não tinha muita informação, né? Hoje a gente já tem Então. pediatras especialistas em autismo, Neuro, médicos já psiquiatras. entra Como naquela o especialidade. pediatra que atendia meu filho, né? Desde quando ele nasceu na pandemia, né, gente? Então a gente teve um pouco mais de dificuldade para fazer acompanhamento. E o médico que acompanhou, ele falou, mãezinha, mas ele só tem 1 ano e 8 meses. Criança é assim mesmo, tem preguiça de falar. Eu falei, não, mas meu filho falava até ontem, ele me dava bom dia. Aconteceu isso com o Gustavo Bom dia, também. mamãe, bom dia. E hoje ele acordou e não fala mais nada. Como assim? Ele teve essa autismo pauta regressivo. neural. O Gustavo também teve. Aí a pediatra da época falou, mãe, normal. Eu falei, não, Normal? Exatamente. não tem nada de normal Aí eu falei, não, gente, não, tem alguma coisa errada. Aí o médico falou, não, mãezinha, a criança é preguiçosa mesmo, tem dia que fala, tem dia que não fala. Eu falei, não, você pode me dar um encaminhamento, por favor, para o neuro e tal? Porque até então a gente não tinha plano de saúde, então precisava do encaminhamento pro SUS, né? E depois de tanto insistir, ele resolveu me dar. Né? Ele com 1 ano e 10 meses, até eu conseguir realmente um neuro para ele, foi com 2 anos e 2 meses. Mas aí eu fui vendo como se fazia e eu comecei a gravar tudo que ele fazia de diferente para mim, né? E aí ele fica girando em torno de si mesmo, né? Ele batia a cabeça no chão, na parede, quando ele ficava, né, desregulado, que até então eu não sabia o que era, eu só achava estranho ele ficar batendo a cabeça, não sentia dor. Ele tem uma hipossensibilidade à dor muito grande, ainda tem hoje, mas diminuída agora por conta das terapias. Sim. Mas assim, quando eu falei com a médica que ele segurou um ferro de passar roupa na mão e não sentiu quente, assim, ela olhou pra mim, eu falei, doutora, eu não sabia, eu já fazia, né, enfermagem. Então, na hora que ele segurou e o irmão gritou, ele se assustou com o grito do irmão, mas não sentiu o ferro quente. Então, assim, o dedinho dele ficou em carne viva. Eu fiquei desesperada, porque assim, como eu levo uma criança para o hospital, eu disse assim, ele segurou o ferro e, né? Pois é. Eu já sabia cuidar, tratar, então eu, né, fiz o curativo em casa, mantive. E ele continuava mexendo a mãozinha como se nada tivesse acontecido. Caramba, né? É igual com frio, né? Tem uns que não sente frio. Não sente frio. O Gabriel também sente frio, tem essa questão da dor. Hoje ele já tem começado mas também E aí você falou que você fazia enfermagem. Sim. Você se formou primeiro como professora? Como professora. Não atuou ou você chegou a atuar? Atuei 8 anos, né, na educação. Eu estava fazendo formação de professores, engravidei da minha filha no último ano. Parei, né, fiquei com ela esse primeiro ano de vida em casa, voltei a estudar. Terminei e comecei a lecionar, ela tinha 2 anos. E aí eu fiquei 8 anos trabalhando como professora, e aí fiz o técnico de enfermagem, porque eu resolvi que eu queria cuidar de outras pessoas de maneira diferente, porque eu perdi meu pai e meu avô. E aí eu vi essa necessidade do hospital, né, da pessoa estar ali mais próxima e ter um carinho diferenciado. Porque muitas vezes a pessoa está ali só pelo dinheiro, que nem é tanto assim. Pois é. Né? Mas falta hoje muita empatia em todos os ambientes, infelizmente. Né? E fiz técnico de enfermagem, trabalhei 8 anos no CTI. Né? E aí veio o diagnóstico do meu filho. Né? Com 2 anos e 2 meses, a médica disse para mim que 90% de chance dele ser autista. Nesse 90% de chance, ela encaminhou para as terapias, né? E pediu para voltar depois de 4 meses. Antes do laudo, né? Antes do laudo. Só que pelo SUS você não consegue terapia sem laudo. Na verdade, com laudo você já... Com laudo já tá difícil.
Então, Ai, gente, só é um que a mistério. médica, né, ilusoriamente, me deu o encaminhamento antes de me dar um laudo. 4 meses depois, eu voltei e falei, olha, doutora, infelizmente, eu não consigo, porque eu não tenho laudo. Aí ela falou, por causa de um papel que eles não estão... Falei, exatamente. Mas ele tem todas as características, ele tinha o flap, não era só de mão, era de pé também, ele batia o Mas se pezinho. ele tem todas as características, por que não fechou um laudo? Exatamente. Pois é, porque não deu lá, né, o CID, tudo direitinho. Né? Aí Até foi- mesmo pra correr atrás do que é Então, direito. aí como foi na primeira consulta, ela não quis dar o laudo. Mas na segunda, ela já falou, bom, é por causa do papel? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ele tem 2 anos e 2 meses, é nível 3 de suporte, porque ainda não tem, né, nenhum tipo de independência. Tem muitos comportamentos, né, muitas características, não tem como dizer que ele não é autista. Então, vou colocar aqui, não vou nem pedir avaliação nem nada, eu vou te pedir assim, um BERA, né, que ela me pediu para avaliar a audição dele, e um eletroencefalograma para ver se ele tinha algum tipo de comorbidade, né, que Sim. pudesse Além levar a do esses, autismo. que pudesse levar a essas características que não fossem o autismo, apesar dela já saber, né, que ele era autista. E aí, mais uma luta, né, para você conseguir de novo, né, para você tentar entrar com as terapias no SUS. Infelizmente, gente, olha, eu fiz a avaliação dele, ele tinha 2 anos e 4 meses no SUS. Eles me ligaram ano passado, Meu Deus. ele com 4 anos. Assim, né, é uma realidade dura, né? Eu fico vendo as mães, né? Porque eu fiquei um tempo sem plano de saúde do Gustavo, aí me encaminharam pro CAPS, né? E lá, o CAPS, ele não é terapia, assim, fono, não. Ele é uma oficina terapêutica, né? A verdade é essa, porque tem profissionais ali, mas não é profissionais Preparados ali direto, pra aquele... né? Então, assim, Específicos, né? e eu vi ali, sabe, umas mães, assim, que não tinha conhecimento nenhum mesmo, né, de terapia, o que era a terapia. E como eu já vinha de um plano de saúde, já sabia que a terapia, né, era um pouco diferente, e eu ficava assim, não, mas tem isso, você pode fazer isso. Olha, você precisa fazer uma avaliação neuropsicológica, você precisa voltar no neuro, né, nem tudo é só medicamento, tem que ser terapia, Exatamente. fono. Aí fui falando, né, as terapias e tal, e as mães, sabe? Pra mim também foi bem Perdidas, complicado né? essa questão, porque assim, até então, fui procurar no SUS, não consegui, né? Entrei na fila de espera. Um tempo depois, meu esposo começou a trabalhar e teve o plano de saúde na empresa. E aí ele começou a fazer terapia 1 vez por semana. Ele fazia 1 vez de TO, uma de fono, uma de psicólogo, 30 minutos. Nós ficamos 6 meses assim. E ele entrava chorando e saía chorando. E na única que ele não saía chorando, era porque ela dava o telefone para ele. Nossa. Infelizmente, eu descobri isso depois que o meu outro filho entrou na sala com ele, porque a mãe não podia entrar, a sala era minúscula, não tinha espaço mal para terapeuta e para Ou criança. seja, ele não fazia terapia. Não fazia terapia, ele ficava no telefone, é a psicóloga, inclusive. Gente. Aí quando eu descobri, né, eu questionei a clínica e tal, e eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada. Não é possível que ele tá 6 meses e não aprendeu nada, não consegue fazer nada, não consegue nem vir para cá sem ter uma crise. Né? E aí eu comecei a pesquisar, né? E a gente começa realmente essa questão do conhecimento. E procurar, e entrei em alguns grupos de mãe atípica. Né? E aí teve uma mãe que me indicou algumas pessoas no YouTube, né, para dar uma olhada, do Thiago Castro, a Maíra Gaiato. Eu fui olhando e eu fui ver. Gente, meu filho não fazia nada. 30 minutos. Para quem precisa de 20 horas semanais, 40 horas semanais, não era nada. Né? E assim, depois de ter esse tipo de conhecimento, né, que eu fui procurar realmente uma clínica, que a gente ainda está na mesma clínica até hoje, ele começou a fazer realmente o ABA, né, como a gente espera que seja, né. Porque a gente vai para as clínicas, né? Eu passei muito por isso. A gente é fonoaba. A gente é TO-aba. A gente é não sei o que aba. Mas Só que assim, eu continuo estudando, né? Assim, eu fiz alguns cursos na internet, cursos básicos, daqueles bem baratinhos mesmo, né? Um curso de mediação escolar, um curso de legal. aba também, mas desses bem básicos, mas tô sempre procurando para alguma ter coisa diferenciada. conhecimento, né? Sim, para ajudar o meu e para ajudar os outros, né? Também tem essa questão que eu acabei percebendo que, infelizmente, o meu filho ainda não tem. Eu já questionei, que é a questão do CAA.
né, da comunicação alternativa aumentativa, que é bem complicado. Os né? gatilhos da Jéssica sendo ativados. E aí, enfim, tive o diagnóstico dos 3 depois logo. E com o diagnóstico veio a questão dos comportamentos, né? Ele começou a ter muitos mais comportamentos inapropriados, muitas crises. E, infelizmente, eu trabalhava à noite, né? Na área do CTI, que do era a CTI, do enfermagem na hospital. época. Uhum. Trabalhava no hospital à noite, e aí de manhã ele ia para a escola, né? A gente colocou ele na creche a pedido da neuropediatra dele. E como foi? Assim, a sua experiência com escola, creche? Então, de início, né, ele foi para a creche pública, que ficaria horário integral, só que como ele fazia terapia à tarde, ele não ia para horário integral, só ficava de manhã. Uhum. De início, ele ficava 2 horas na escola e eles mandavam para casa, né? E foi assim durante uns 3 meses. Ah, mas em adaptação, período de adaptação, eu falei, mas das outras crianças já acabou o período de adaptação, por que do meu filho não acabou ainda? E aí, porque ele, poxa, crise, porque isso, porque aquilo. Eu falei, tá, mas já tentaram? Não, mãezinha, mas ele precisa ficar no período de adaptação. E aí eu procurei a Secretaria de Educação. Né? Fui até a Secretaria de Educação, questionei que meu filho não estava fazendo o horário normal da escola, que ele não tinha mediadora, ele não tinha ninguém para ficar com ele naquele momento, então ele realmente tinha muitas crises. A professora não conseguia ficar com ele dentro da sala, ele não conseguia ficar dentro da sala. E aí eles colocaram uma mediadora para ficar com ele, né? A mediadora ficava com ele com mais uma criança que tinha deficiência visual. Uhum. A partir dali eu fiquei um pouco mais tranquila, né? Assim, eu tive um contato pessoal com essa mediadora, a gente, né, se identificou, conversei muito com ela me passou o WhatsApp pessoal. Então, legal. são coisas que nem todo mundo te dar um suporte então além. Ela me mandava uma foto, Adriano, ele tá bem, hoje ele não tá muito legal, né? Que eu consegui ficar um pouco mais tranquila. Mas em relação à parte da educação, ele não fazia praticamente nada. Não tinha nada adaptado? Nada. Não funcionava? Ela simplesmente falava assim, hoje ele ficou na casinha de brinquedo lá. E ele ficou super tranquilo. Aí as crianças ficaram lá, entraram, saíram, ele não reclamou. A gente molhou as plantas lá atrás, ele foi comigo. Assim, dentro da sala de aula mesmo, o conteúdo que ele deveria, né? A questão pedagógica mesmo não era trabalhada com ele. Começou a ser trabalhada no segundo semestre, quando abriu uma sala de AE, né? Abriu uma sala na creche. Você pode explicar, né, o que é uma sala de AE, que muitas pessoas não sabem? Então, né, seria... Se vocês puderem me ajudar, porque eu fico meio nervosa. Uma sala especializada, com uma pessoa especializada, né? É a sala de recursos, sala de recursos, que hoje eles falam sala de recursos. Um depósito de uma sala lá que eles colocam que não tem nada especializado, gente. Exatamente. Então, essa sala de recursos funcionava uma vez na semana, né? Com uma professora especializada. Em que ele ficava lá, tipo, 30 minutos, 40 minutos, né? Pra ficar fora da sala. Na realidade é essa, né? Pouco se tinha retorno, porque na parte pública, infelizmente, a gente tem muito pouco muito conexão. Precário, Educação está muito difícil você conseguir de modo conversar. geral, né? De modo geral, isso, não só atípico, não. E aí, ele ficou esse ano lá, ela falou que era melhor para ele aprender junto com as outras crianças como comer, aquela questão toda, tive problemas com a adaptação da comida no início, porque ele não aceitava o lanche da creche. Mas depois, né, a gente começa a entender um pouquinho mais e vai lá e fala da lei, é uma lei, a lei tal, e que eu não sei dizer pra vocês. Ele tem a seletividade alimentar? Ele tem seletividade, ele tem. E lá na escola, lá na creche, no início, no café da manhã, era pão com café com leite. Ou era mingau. E ele não come nenhum dos dois. Tem dificuldade com questão pastosa, né? Aí eu tinha que levar o biscoito. Aí ele só comia biscoito doce, gente, infelizmente, naquela época. Ele só aceitava o biscoito doce. E aí não podia entrar coisas com açúcar na escola. Caramba. Porque outras crianças iam querer o biscoito doce, né? E aí a gente começou a tirar ele do ambiente, né? Da refeição, porque ele precisava fazer uma refeição diferenciada. Né? Então, assim, cadê? Onde ele estava sendo incluído naquele momento, já que era tão importante? Né? Hoje os dois, né, que são os menores, né? Porque a sua mais velha já acabou, né? Acabou.
Hoje ele tem um ABA, eles têm hoje a mediação AT. e a AT, ou só tem só o AT na escola? Como está a situação dos seus filhos na escola? O meu de 10 anos não tem AT, nem mediadora. É aquele nível 1 de suporte. Até então, ele não aceita outra pessoa com ele, porque ele vê a relação da AT com o irmão. Apesar dele gostar bastante dessa Sim. parte naturalista e querer brincar e tal, ele acha que não precisa, né? Porque ele já tá grande, como é que vai ficar uma tia do lado dele o tempo todo? Mas ele consegue acompanhar, Ele assim? acompanha a turma. Consegue acompanhar Ele a turma. acompanha a turma. Uhum. Inclusive, ele é um dos melhores da turma, gente. Ai, graças. Ah, que lindo. Agora, o Guilherme, né, o de 5 anos, ele precisa, né, da assistente terapêutica, que fez uma diferença enorme na minha vida, a gente vai dizer. Faz nas nossas... Muito grande, muito grande. Eu acho que a gente se apega até mais do que as crianças, Sim. né? Sim. Exatamente. Então, eu tive 3 acompanhantes até hoje, né? A primeira acompanhante terapêutica dele começou em casa, né? Que era a Paula, maravilhosa, né? Ela me ensinou muitas coisas, porque ela também tinha uma vivência atípica em casa, ela também é mãe de autista. Sim. E o filho dela também foi de um nível 2 para 3 para nível 1 de suporte hoje. Nossa, que legal. E assim, ela me dava muita esperança, sabe? Do que, o meu filho também era assim, o seu também vai conseguir, ele também vai fazer. Então, o Guilherme ele não tinha contato visual nenhum, ele não conseguia ficar sentado, ele é hiperativo. Né? Então, a gente tinha muita dificuldade. Eu ainda tenho muita dificuldade para brincar com ele. Mas dentro do ABA, né? Dentro dessa questão naturalista, que eu acabo iniciando a brincadeira com ele de acordo com o que ele quer. Que é Sim. sempre os livros. Hoje ele Os aprendeu reforçadores, né? sim. A Débora usa muito essa questão dos reforçadores, Isso. né? É uma técnica, né? Isso, porque os reforçadores, ele estimula a criança, né? Ele traz a atenção da criança. Então, a gente precisa trazer aquela atenção para a criança estar motivada. Porque a criança não tem muita motivação para fazer aquilo que ela não gosta, né? Mas esses reforçadores, por exemplo, tem um tempo que vocês utilizam, não existe assim um tempo. Assim, por exemplo, vou usar o reforçador durante tanto tempo e daqui a pouco eu retiro esse reforçador. Como que funciona? Então, tem 2 tipos de reforçadores, né? Os intrínsecos e os extrínsecos. Então, os intrínsecos são da própria brincadeira. Então, por exemplo, a criança gosta que jogue ela pro alto. Então, eu estou fazendo uma brincadeira sensório-social, eu estou jogando a criança pro alto. Então, é um reforçador que já faz parte da própria brincadeira. Então, a gente está ali incluindo aquele reforçador dentro da própria... natural ali, Isso, né? natural. Por exemplo, tem paciente que gosta de cócegas. Então, você vai lá e faz umas cócegas, e você está reforçando. Aí, um exemplo, eu quero contato visual. Eu quero que meu paciente faça um contato visual comigo. E aí, eu faço cócegas. E aí, faço cócegas, ele ri e tudo mais. E aí, ele olha pra mim, porque ele quer mais. Então, ele olhou pra mim, eu faço mais cócegas nele. Então, eu tô reforçando. E aí, ele parou, ele riu, ele parou. Aí, ele quer mais cócegas. Eu não dei mais, eu parei. Aí, ele olhou pra mim de novo, reforça aquela olhada que ele deu pra mim, dando mais cócegas. Então, eu tô trazendo um reforçador intrínseco, que tá ali dentro da nossa própria brincadeira. Uma nossa- comunicação, uma né? Que quando ele comunicação. te olha, Eu tô né? reforçando Ele dá aquilo. um sinal de que ele quer que Isso. continue ou que pare. Isso, porque às vezes o que acontece? A gente quer que o paciente entenda que ele entenda um comando. Por exemplo, eu quero que ele entenda que está sendo chamado pelo nome. Mas, nossa, a gente só chama ele por nome para dar demanda. Fulano, faz isso, faz aquilo, sabe? Então a criança entende o quê? Nossa, só me chama pro meu nome para coisa Pra me chata. pedir, pra me mandar. Não vou olhar. Não vou olhar. Não vou olhar. E eles fazem muito isso, né? Eles... Finge que a gente não existe, exatamente. Menina, a gente parece que a gente não é ninguém ali, né? Exatamente. Então, imagina, toda vez que a pessoa me chama é pra me pedir alguma coisa. Eu não vou olhar. Por que eu vou olhar se toda vez é pra isso? Então, é isso. É chamar e trazer algo bom, trazer algo agradável pra gente aumentar. Porque o reforçador, ou ele aumenta a possibilidade daquele comportamento acontecer, ou ele diminui. Então, a gente também pode reforçar com coisas ruins, aversivas, não é ruins, é aversivas para aquela criança. Então, por exemplo, a criança não quer fazer algo. Eu não quero fazer o dever. Não estou olhando pro dever. Então, pois bem, eu vou continuar fazendo o dever, vou te dar o suporte total até você olhar. Quando você olhar, eu paro. Então, por mais que ele não esteja olhando, vamos pintar. Ele olhou, eu parei. Então, eu aumentei até ele olhar, porque eu quero que ele olhe. Então, eu aumentei a demanda. Até ele olhar. Ele olhou, eu parei. Então, ele vai entender. Nossa, é melhor olhar. Porque se eu não olhar, ela vai aumentar, não vai parar. Isso aí. Então, você está aumentando algo que para ele está sendo ruim, ele não quer fazer,
para diminuir, para aumentar um comportamento bom. Então, eu estou aumentando, estou dando um reforço negativo, que é aumentando a demanda, porque ele não quer fazer aquilo que a gente precisa que ele faça. Sim. Então, ele não quer fazer o dever. Então, por exemplo, eu tenho um paciente e não quer olhar, eu tenho que fazer o A. Aí eu fico o A, e ele não tá olhando. E aí eu tô fazendo. Aí ele olha, eu faço o A, muito bem, você olhou, parei. Porque ele olhou, ele concluiu. Ele fez o que tem que ser feito. Aumentei. Agora, por exemplo, tô com um reforçador externo. O meu são os livros. O livro. Aí você pode trabalhar, se ele já compreender, né? Primeiro uma escolha e depois outra escolha, você pode trabalhar assim. Qual o nome do seu filho? Guilherme. Vamos fazer esse dever e depois a gente pode usar o livro. Sim, a gente tá fazendo muito isso com ele. Aí ele A vai tem fazer funcionado? a troca. Tem Primeiro ele reclama, né? Aquela coisa assim de, Mas aí você mostra, ó, mas tá aí aqui eu- o livro, é. ó. Então vamos fazer só metade? Vamos fazer metade e você vê o livro um pouquinho e depois. Então a gente usa isso pra motivar a criança, pra que ela se torne motivador. Dentro das terapias também, elas têm feito muito isso, os terapeutas, porque ele não quer, literalmente, ele não quer fazer mais nada a não ser ler. Depois que ele aprendeu a ler agora, antes de fazer 5 anos. Ele já consegue Ele ler. sabe ler, ele lê tudo, sílabas simples, complexas, tudo. Caramba, que legal. Ele aprendeu a ler sozinho, né? Ele tem hiperlexia. Então, tudo pra ele é leitura. Só que a gente acabou percebendo que não é uma leitura funcional. Ele lê tudo, mas ele não compreende tudo, né? E ele não... a gente está trabalhando bastante essa questão com ele. Mas assim, ele só quer saber do livro. Mas nada importa, só o livro. E a gente tem o tempo todo tá fazendo essa troca, o tempo inteiro usando o reforçador. A gente vai fazer. Você vai ler, a gente vai ler junto, a mamãe vai ler pra você. Porque ele fica... que agora ele consegue formar frases funcionais, então ele fala, quero que a mamãe leia. Ela fala, ok, a mamãe vai ler, mas primeiro a gente vai fazer isso aqui. Só que assim, tem muita dificuldade ainda com questões de brincadeiras, fora isso, né? Porque como o interesse dele é só no livro, né? Ele não quer fazer nenhuma outra coisa. Ele faz com essa questão do reforçador, mas é aquela coisa assim, de só tô fazendo porque eu vou ler depois. Isso. Né? Mas aí a gente ainda tem muitas questões, assim. Na escola também, hoje, ele tem outra T, né? A Paula ficou com a gente em casa e me ensinou bastante coisa com relação a ensinar ele. Teve vários objetivos até então. Eu acho, assim, que a T em casa, ela também é fundamental, né? Nossa, assim, agrega eu falo que muito, mudou a minha gente, vida, né? porque até então eu não sabia como lidar com o meu filho. Isso. E até porque as Exatamente. questões... A gente acha que ganha até mais do que eles, assim, Exatamente. né? É porque as maiores também. questões comportamentais são dentro de casa, né? É com o pai, é com a mãe, é do cuidador, né? Porque Sim. eles acabam levando pro cuidador, né? Aquela frustração deles, né? Não consegui, então é como se a minha mãe fosse culpada porque eu não consegui. Aí, Assim, né? Aí vai lá Ele tinha uma rotina muito pesada, né? Até então eu achava assim, nossa, ele fazia escola de manhã, ia pra terapia à tarde, depois vinha até pra casa pra ficar com ele até 8 da noite, na hora de praticamente ele dormir, mas ela acompanhava a questão da alimentação e tal. Então. Aí eu falava, nossa, gente, será que isso tudo vale a pena mesmo? E realmente, gente, ele é outra criança. Né? Hoje ele fala, não fala totalmente ele fala funcionalmente, mas algumas coisas, né? Ele ainda não tem repertório suficiente para conversar, para me contar. Hoje ele consegue me contar algumas coisas. Mas, assim, esse vínculo com a AT é muito importante. Né? Graças a Deus, as 3 ATs que eu tive, tanto a Paula quanto a Jace iniciou na escola com ele também. Infelizmente ficou pouco tempo por causa do plano de saúde, que a gente tem muitas questões com o plano relacionado à AT, infelizmente. E quando fala eles querem porque querem tirar as ATs, né? Infelizmente. Eu costumo, assim, dizer que eles não vê clinicamente, necessariamente, a necessidade de uma AT, né? E do principalmente ABA na em escola. si, né? Eles acham que a mediadora vai fazer o mesmo trabalho que a AT, e é bem diferente. Bem, você Não. pode explicar pra gente, Adriana, um pouquinho assim sobre a função Dentro- da mediação? Dentro da escola hoje, da escola que eu leciono, nós não temos nem mediadora e nem AT. Né? Eu acredito nessa diferença que a parte da escola mesmo, né, a parte pedagógica, seria com a mediação, seria com a mediadora e com a professora, né? E a AT, ela tá ali para trabalhar os comportamentos da Sim, criança. sim. Ela não tá ali para fazer o dever com ele, ela não tá ali para levar ele no banheiro, ela não tá ali para fazer nada disso.
ela até faz. Gente, a minha faz. Eu acredito que você também faça, porque A do Gustavo né, também. acaba que elas já estão É porque ali, como as escolas né? não têm, né, esse suporte, acaba que... Exatamente. E Gustavo, assim, ele não eu tem acredito que a mediador. escola pense assim, pra que eu vou colocar 2 pessoas com essa criança? Né? Até, eu acho que fica meio confuso até também, porque assim, claro que ajudaria muito, porque a AT não tem obrigação de ensinar o dever a essa criança. Né? A A parte parte pedagógica, pedagógica, nem de levar ao banheiro, às vezes a gente tem esse objetivo, né, da criança fazer o xixi, igual o meu, tá no desfraude, então a gente tem objetivo, então a AT vai junto, mas assim, são coisas que ela não tem obrigação de fazer, né, e muitas vezes elas fazem porque a escola, ela não vê dessa forma, já tem uma pessoa com essa criança, para que eu vou colocar outra, né? E tem algumas escolas que falam assim, mas é a mediadora do plano, né? A mãe conseguiu pelo plano A babá. a mediação, tá? Não é, gente, não é. Eu E falo eu mais também. uma vez, a T é acompanhante terapêutico, vai trabalhar o comportamento daquelas crianças. Exatamente. A mediação é a parte pedagógica, é auxiliar da Gente, professora. e tudo é tudo muito alinhado um com o outro, né? Muito. Porque imagine só, se todas as crianças tivessem somente um AT, aquilo para o professor, hoje você atua dentro de sala de aula, você sabe o quanto é importante. Eu acho que a maior dificuldade hoje dos professores é o comportamental. Com certeza. Porque se você não consegue trabalhar o comportamento daquela criança, você não vai conseguir trabalhar o pedagógico. Aquela Não criança consegue. correndo na sala de aula, aquela criança deitando no chão, aquela criança desregulando, você não vai trabalhar nada. Então, assim, Com ninguém, né? um completa o outro, porque até tá ali naquela intervenção, naquela, né, do comportamento. E aí o professor ele pode tirar um tempo para sentar com aquela criança já regulada, já no comportamento adequado para receber aquela tarefa. Tem aquela questão E da trabalhar a professora tarefa. auxiliar, né? Porque também tem muita gente que confunde a mediadora com a professora auxiliar, Sim. né? Que aí, eu tenho uma mediadora na sala. Não, eu tenho uma auxiliar na sala. A mediadora tem que ter um curso de mediação para Exatamente. atuar, E tem que ter faz- um conhecimento, E faz né? realmente toda a diferença. Na verdade, Eu já atuei em 4 escolas, né, nessa jornada. E atuo em uma escola que tem mediação, e a mediadora é muito boa. E faz realmente uma diferença quando a mediação ela trabalha junto. de Sim. forma, né, eficiente, Isso. porque tem uma formação, né, para Isso. mediação, né? Tem É um o quê? A curso formação também. de... assim, o mediador, ele se forma em Ele é professor. professor. E aí ele tem que ter uma formação específica para mediação, mediação mesmo, Eles tem um curso. educação Tem um especial. tem um curso de mediação escolar. e tem e mediação também escolar. tem a educação especial, né? Isso. O que aí já entra em outra Em outra Eu tava até questão, né? olhando, né, que agora tem uma graduação, né? Não sei se já tinha antes ou se iniciou agora de formação, né, para educação especial. inclusiva, letramento, Isso. inclusive. E tem várias questões. Eu tô até pesquisando Tem ainda, eu muita quero entrar nessa área. bem na área mesmo da educação, né, da pedagógica ali, né? Porque assim, eu costumo ver, né, meu filho mais velho estudou numa escola, que a escola era muito boa, assim, eu amava aquela escola, né? Meu filho é típico, né? Pra ele era muito boa. Quando veio o Gustavo, que eu fui colocar o Gustavo nessa escola, a professora falava pra mim assim, mãe, eu não sei. Aqui eu não tenho um suporte. Aí eu ficava, cara, a mulher tá falando pra mim que eu não sabe, não consegue. Porque o Gustavo, ele ficou um tempo sem falar, né? Porque ele falava, aí veio a Paul, daí ficou sem falar, aquela coisa toda. E ele falava muito assim que não dava pra compreender, só quem convivia com ele mesmo conseguia entender. E às vezes nem dava. E ela começou a falar que ela não conseguia, que ela não entendia, que ele não sabia. E eu falei assim, tá, e você como professora, o que você tá fazendo Se você não pra consegue, melhorar? eu vou fazer o quê? Né? Então, assim, ela tipo, tava me aconselhando a trocar ele de escola. Porque ela não conseguia, mas ela também não teve o olhar de ela ir buscar Exatamente. ajuda, dela tentar mudar, né? Dela tentar conhecer A gente melhor. estava conversando sobre isso, né? A importância da formação continuada. Eu acho que deveria ser Exatamente. obrigatório. Porque em qualquer área é assim. Você se forma médico. Se você não continuar estudando, a medicina ela vai Fica ultrapassado, evoluindo. E aí, como que você consegue? A gente teve esse baque quando veio esse boom do autismo e os médicos não sabiam dar diagnóstico. Nada. Né? Então, é muito importante, eu estava até conversando com a Angela sobre isso,
nem todo bom professor para uma criança típica vai ser um bom professor para uma criança típica. Exatamente. E é Né? muito real. Porque eu mesmo, quando comecei a saga das escolas, que é algo que me traz muitos gatilhos, eu ouvia muito outras mães falarem assim pra mim: nossa, mas fulano é uma ótima professora. Uma ótima professora para o seu filho que é típico. Então, assim, nem toda professora sabe fazer uma adaptação. Amiga, na verdade, não é nem só o típico, porque assim, o autista ele não é igual. Exatamente. Então, a Né? questão é assim, o material adaptado, ele tem que ser adaptado para aquela criança. Isso aí. Né? Tem que ser individualizado. Por isso que tem um PEI, né? O temido PEI, né? Que é uma guerra nas escolas para fazer um PEI. É igual em questão na clínica de aba. É PID, né? Que PID, fala. Gente, olha. Tá, mas assim, o PEI, quem faz o PEI? No caso, você, professora, você que faz o PEI da escola, se você tiver que montar um PEI, esse PEI seria feito pela professora? Então, hoje na escola, eu não sei se é diferente em outras escolas, né? Assim, na escola que meu filho estuda, por exemplo, foi feito pela professora e a neuropsicopedagoga, né? Sim. Na escola que eu leciono hoje também é com o auxílio do neuropsicopedagogo e a professora, porque ela que está na vivência da criança, né, sabe as dificuldades, as questões, né, da criança. E o neuropsicopedagogo está ali para auxiliar, né, nessas Mas questões. da escola. Da escola. A escola tem que ter um neuropsicopedagogo ou um Não, pedagogo? Um assim, na escola que eu psicopedagogo? trabalho, tem um neuropsicopedagogo. Na Aham. escola que os meus filhos estudam, a professora dele é neuropsicopedagoga. Ah, que legal. Sim, Né? ela tem essa formação. Ela fez a formação. Ela tem que bacana. uma paixão pelo que ela faz, eu falo assim, né? Trabalhar com crianças especiais para ela é muito importante. Ela escolheu isso para ela. É satisfatório, né? para ela. Né? Ela disse que por ela só trabalhava com crianças especiais, ela não trabalhava nem com crianças típicas. Aí no caso, com essa junção, monta o PEI. Sim. E no caso da Débora, né, como AT, como que é montado o PID? Né? O que é o PID? Você pode primeiro explicar o que é o PID, que tem gente que não sabe o que é o PID. Tem clínicas também que não sabem, entendeu? É verdade. O PID, ele é um plano individual de desenvolvimento. Então, ele é colhido as informações do que aquela criança faz. Então, ele passa por um mês de avaliação, onde a supervisora ela envia, né, uma ficha para os terapeutas que estão lá diariamente com aquela criança, para que eles possam avaliar. Então, por exemplo, aquele paciente, ele imita com suporte total, individualmente, e ali aquele profissional ele vai preenchendo o quanto aquele paciente evoluiu naquele objetivo. Então, uma avaliação, estratégia, né? uma avaliação bem extensa que aquele paciente passa um mês sendo avaliado. Após essa avaliação, o supervisor ele monta uma estratégia vendo onde aquele paciente precisa ser estimulado. Então, vamos supor, aqui nós observamos, né? Porque aí faz um gráfico, mostra onde... Igual mais ou menos o PEI mesmo, isso, né? vai vendo onde está em déficit, onde está em bom, onde está ruim, e aí ele monta o PID, onde a gente precisa estimular. Então ele precisa trabalhar a interação social, ele precisa trabalhar a imitação, porque aqui ele está com suporte total, então a gente precisa diminuir esse suporte. Sim. E ali eles vão montando. Aí ele passa para você. Para mim e também para os terapeutas. Tá, para toda a equipe. Para toda a equipe. Isso. Mas assim, Débora, esse PID, né, ele vem escrito assim... a dificuldade e o que vai ser aplicado para você? Não, então, para mim vem o PID, e aí vem dizendo os O que você objetivos. vai trabalhar, né? Os objetivos. Aí tem fonoaudiologia, terapia ocupacional, terapia alimentar, vem cada terapia que tem cada área, né? E aí o objetivo, então vamos supor, que ele seja capaz de imitar 5 ações. E aí vem dizendo do lado se ele fez aquela ação com suporte total, se ele fez aquela ação com suporte parcial, se ele fez aquela ação individualmente. Eu tenho que clicar diariamente se eu trabalhei aquele PID. Aí você tem um aplicativo? Tem um aplicativo. Tem pessoas que usam aplicativo, tem clínica que usa papel, aí vai da clínica mesmo. A clínica que eu atuo, a gente utiliza um aplicativo e aí eu faço essa evolução diariamente. Conforme, né, diariamente, na verdade, durante o período. São 4 horas, eu faço 4 evoluções. Sim. E aí... então, vamos supor, eu tenho um PID escolar, né?
Então, tem supervisora que adapta o meu PID. Então, por exemplo, tem supervisão que eu faço escolar. Ele vai lá e adapta para um ambiente mais escolar, por exemplo. Porque tem objetivos que eu não consigo trabalhar na escola, né, com tanta facilidade quanto eu atuaria em casa. E aí porque entra tem o PID essa... familiar também, né? Isso. Então, por exemplo, se é uma AT... Se eu trabalho com uma criança que ela tenha eu como AT domiciliar e escolar e uma outra AT domiciliar, essa supervisora ela monta 2 PIDs diferentes. Ela pode botar estratégias que eu consiga atuar melhor no ambiente escolar e uma outra estratégia para AT domiciliar atuar melhor no ambiente domiciliar. Atualmente o Gustavo está só na escola, né? Porque como faz terapia O Guilherme também. a semana toda, né? E a gente chega de noite em casa, então assim, não tinha muito como acrescentar o AT em casa, mas eu senti falta, porque quando a gente iniciou com a AT, ela ficava em casa e na escola. Então, assim, o dia que ela não ia de manhã para a escola, né, que é o dia que ele estava em casa tarde, ela ia lá para casa. Gente, olha, eu falo assim, gente, às vezes eu fico... Eu também senti muita falta, muita diferença. Porque, assim, olha, na escola, ela me dava total suporte. Assim, olha, aconteceu isso. Às vezes me mandava uma foto. Às vezes a gente fica mais tranquila, o coração fica quentinho. Nossa, eu nem sei, assim, porque o meu filho iniciou a escola já com a AT, né? E eu costumo falar muito. Eu acho que eu nem sei se eu mandaria meu filho para a escola sem uma AT. Eu cogitei muito essa possibilidade de tirar da escola quando o plano de saúde tirou a AT. Porque eu não me sentia segura o suficiente para mandá-lo para a escola. Mesmo a professora tendo, né, a formação, né, eu via... Na minha cabeça, ele não seria... Não é que ele não seria bem cuidado, é que eu não teria um suporte. Não teria o suporte necessário. Pensando o que aquela criança vai fazer? Será que ela vai ficar correndo dentro da sala? Será que realmente a Exatamente. professora vai conseguir levar ele no banheiro? Será que a gente cria, né, essas questões? Assim, quando a gente teve essas questões de comportamento e eu tive que parar de trabalhar, né, saí do hospital, né? O hospital que eu trabalhava fechou. E aí eu fui para a educação, né? Resolvi voltar. A diretora da escola em que eu trabalho atualmente, eu trabalhei com ela esses 8 anos no passado. E ela falou, Adriana, você como mãe atípica hoje. Inclusive, gente, eu vou falar. A escola nunca tinha tido um aluno autista diagnosticado até o meu filho entrar na escola. A escola que eu leciono hoje. Então, a escola não sabia muito bem o que fazer, a professora não sabia, mas eles procuraram. Tá? Essa que é a diferença. Essa é a diferença. Ela falou, Adriana, eu não sei, mas eu vou fazer... Ela fez uma pós em educação especial. Tanto a professora quanto a diretora da escola fizeram uma pós. Adriana, eu estou tentando, vamos ver se a gente adapta essa questão. Ele não vai fazer a prova do jeito das outras crianças, mas a gente vai fazer assim com ele. E olha, eu realmente não estava preocupada com a questão pedagógica naquele momento, estava preocupada com a interação social dele. Sim. Mas vai começando a chegar num período que a gente tem que se preocupar com a parte pedagógica, infelizmente, né? E aí ela falou, olha, hoje ele não estuda na escola que eu leciono, né? Ele, por conta de horário, né? Eu tive que colocar os 2 no mesmo horário, então ele foi para outra escola. Mas até o que, no fundo, acaba sendo bom, né? Porque eu acho que quando a gente mistura um pouco o profissional com as demandas dos nossos filhos, parece não ia dar muito certo, não dá. Porque assim, você trabalha, mas você tem que cobrar. Né? Então eu acho assim, é melhor separado, que você cobra melhor. Se ele estivesse na mesma escola que eu leciono hoje, ele estaria na minha turma. Então assim, para você seria difícil. Ele entender que você estava ali como professora e não como mãe. Na cabecinha dele ia ser como mãe. Mas é onde entra a questão da inclusão, a verdadeira inclusão, né? Que as pessoas costumam tapear ali, achar que aceitou a criança na escola. Não aceitou, não. É um direito dele de estudar. Né? Acha porque aceitou a matrícula ali. Não, hoje infelizmente, eles estão diminuindo a quantidade, né? Tipo assim. Sim. Mas já tem 5 alunos autistas, 3 têm AT. Já tem muita gente na sala. Assim mesmo, falaram isso pra mim. Né? Infelizmente, eu não tenho espaço suficiente para acomodar essas ATs dentro da sala. Eu não tenho espaço suficiente, então assim... Faz uma sala de recurso. Não é? Porque aí vai chegar um determinado... Vamos lá. A sala especializada, que é a chamada hoje sala de recursos, né?
ela não é uma sala para a criança ficar lá dentro com uma professora de apoio, né? E acabou, ela não vai fazer nada. É uma sala para o momento de especialização daquela criança. Então, a criança ela tá numa sala regular, ela está estudando com outras crianças, né? Fazendo as demandas dela. Vai chegar, a professora ela pode ver um horário que, de repente, ela queira trabalhar uma tarefa com as crianças típicas, que aquela criança típica não vai conseguir ser inserida, vamos dizer assim, e levar para a sala de recursos e ali, com uma pessoa especializada, trabalhar os recursos Exatamente. que aquela criança precisa. Ela não precisa ficar o dia inteiro na sala hoje, especializada. Onde meu filho estuda, hoje, a professora dele tem essa questão. Como ela é neuropsicopedagoga, ela pediu autorização da escola, né? E juntos eles tiveram essa questão de ela separar um momento, tipo 40 minutos, e ficar com uma criança individualizada. Ela fica lá só com o Guilherme, 40 minutos, trabalhando as demandas que ela acha necessária para ele ali dentro da sala de aula. E aí outra professora fica na sala, né? Aí na quarta-feira é outra criança, na quinta é outra criança. Eu achei bem legal. Essa questão do querer fazer. Exatamente. Porque assim, você falou que ela só tem o seu filho como criança hoje. Não, ela tinha quando ele entrou. Na escola, na escola que eu trabalho, ele entrou primeiro, só tinha ele. Gente, uma criança só típica, dá pra você tirar meia hora, a criança... 4 horas de aula. 4 horas e pouco, agora, dependendo na da escola que ele estuda hoje, na sala dele são 5. Hoje eu sei. É que tem aquela questão também. Eu tava vendo um podcast, achei muito interessante. Eles estavam falando muito dessa questão da escola. Quando algo começa a funcionar muito, muito bem numa escola, por exemplo, eu sou mãe atípica, tá? Caraca, aquela escola fez uma sala de recursos, tem uma profissional ali. Aí eu vou falar pra uma Ângela. quadrilha, né? Ângela, ó, na escola tal, tem uma sala especializada. Aí vai falar pra dentro. E quando vê, tá 10 mães já batendo naquela porta porque quer na escola que melhor. ele estuda hoje, tem 5 na sala dele. Então, eu acho que a escola não quer fazer nada, porque pensa assim, não vamos fazer, porque senão vai vir aquelas mães tudo pra cá, e aí vai ficar aqui. Não, realmente, porque dá um trabalho. A gente assim, sabe que tem todo um processo, demanda, Toda uma demanda, a gente acho sabe. que essa questão da escola hoje é muito complexa, Jéssica, porque assim, tudo depende do professor, né? Não é só da escola, não é da escola em geral. Claro que nós, como professores, temos a hierarquia, temos a direção, temos a coordenação. Mas o professor, ele tem papel fundamental. É o professor que está ali com a criança, é o professor que sabe o que a criança precisa naquele momento. É ele que vai passar lá para a coordenação que essa criança precisa de um ensino especializado. Mas se a escola não quiser dar um suporte, porque tem escolas que não escutam. Não, na verdade, as escolas jogam muita demanda para os professores. Exatamente. É tudo um apoio. É igual a questão da E aí vocês ficam sobrecarregados dentro de uma sala de aula com 20 e poucos alunos. Aí daqueles 20 e poucos, 4, 3, 5 são atípicos, que tem uma demanda diferenciada. Então, o que acontece? A escola joga toda essa carga para os professores e os professores ficam ali, meu Deus, o governo jogou tudo isso para as escolas, problema de vocês, o Estado é inclusivo, a sociedade é inclusiva, jogou ali, acabou com as escolas especiais e aí, vocês que se virem. As famílias que se virem, hoje eu acho que ainda existem aqui no Brasil pouquíssimas escolas especiais, né? Poucas. Mas assim, eu tinha muito medo, sabia? De colocar minha filha numa escola especial de início. Primeiro eu achava assim, gente, como funciona? Eu nunca entrei numa escola especial, né? Será que eu coloco lá e tem assim, só autista, só síndrome de Down, só, né? São separados, são juntos? Como é que trabalha a demanda de cada um? Um medo do comportamental, sim, de deixar lá, como se ficasse jogado, largado. Eu já tenho uma opinião muito diferente. Eu tinha medo, mas assim, hoje quando eu vejo na escola, né, no ensino regular, eu já fico assim, de repente se ele estivesse numa escola especializada, eu não estaria passando por isso. Né? Porque ali vai estar uma pessoa especializada para aquele comportamento dele. Infelizmente, né? A gente só começa a se preocupar. A gente não pode confundir também, né? Não é uma pessoa especializada por comportamento. Tem que ver também, porque vai ter vai ter professora ali para pedagógica. Mas o pedagógico, de repente, não vai vir pro comportamental, né? Aí como é que vai ficar também? A escola especial, ela engloba tudo. O pedagógico e o comportamental. Eu sei, tá. Mas aí o plano do SUS é muito bom.
Se ele saísse do papel... Se funcionasse, é tá óbvio. entendendo? Saísse do É papel óbvio, e fosse. é É igual a escola. A escola regular é a mesma coisa. ela é muito bonito o projeto, mas como é que é na prática? A gente também não sabe como seria. Exatamente. Porque se o Estado faz de qualquer jeito numa escola que ele poderia também fazer essa sala, poderia montar ali, porque eu tava falando pra Jéssica, eu estudei numa escola em Caxias que tinha as crianças especiais. Na época era muito síndrome de Down. Né? Dentro da escola tinha uma sala especializada para eles. Eles ficavam lá com professores especializados. Né? Com eles ali, o recreio deles era diferente, né? Para não ter aquele tumulto, aquela coisa. Mas e aí? Como vai ser? Porque também é muito fácil. Eles reabrirem as escolas especiais e não dá suporte nenhum. Fazer um depósito, entendeu? Jogar um monte de Exatamente. criança autista lá ou qualquer outra deficiência. Mas essa é que vem a questão. Por que o Estado tirou a maioria das escolas? Por que tirou as escolas especiais do plano? Dinheiro. E aí a gente acha que a gente está ganhando, a gente está pagando uma escola que não tem esse recurso. Tem que investir. Se o Estado poderia dar e a gente não ter esse custo, Exatamente. e os nossos filhos com todo o plano correto, óbvio. Claro. Porque assim, eu estava estudando sobre, né? Eu tô dentro desse mundo, né? Venho me formando em psicopedagogia. O nosso país, hoje o Brasil, ele está em 39º lugar na educação de 43 países. Vocês têm noção do que é isso, gente? Então, A nossa educação tá lá no buraco. Então, de mas- qualquer mas maneira. Hoje é mais fácil você deixar a população analfabeta. desinformada Exatamente. analfabeta. Porque mudou o plano de ensino das escolas. Exatamente. Né? Antigamente, você estudava para poder ir fazer um Enem para a faculdade pública. Hoje, eles estão te ensinando direto para o mercado de trabalho. E outra coisa, é Né? aprovação automática, né, gente? A gente não tem mais causa e consequência. Você não precisa estudar, você vai passar Não de qualquer precisa. jeito. Vai passar E de outra qualquer coisa jeito. também, o TikTok, né? Falando assim, nas redes sociais, né? Aham. Em si. Tem países que não é permitido, né? Que as crianças, as pessoas usem. Mas aí eles fazem pra lá as coisas, traz pra cá e o Brasil aceita, aceita de uma forma A gente não muito tem um controle. fácil. Em algum lugar isso se perdeu, né? E a aonde gente eu não não sei. sabe aonde foi. Porque assim, A corrupção. A família fala. Corrupção. A família Passa muito fala dinheiro. muito da questão das escolas, dos professores. Ah, não, porque esse comportamento foi na escola. Ele aprendeu isso na escola. Exatamente. Eu tenho um filho típico, você tem um filho típico, né? Você Gente, é a sua filha muito mais velha. complexo tudo isso. E aí, o que acontece? As famílias, elas estão perdendo esse lugar de autoridade dentro de casa. Já E aquele perderam indivíduo completamente. vai para a escola e tira a autoridade da professora também dentro de sala de aula. E aí a gente fica, não, mas será que não foi lá na escola? Porque... E aí a mesma coisa acontece com o professor, porque essa semana mesmo teve o caso do menino de 4 anos, autista, amarrado na dentro. escola. Que E não aquilo foi foi só, né? Não, isso o cúmulo do acontece, cúmulo. né, em vários lugares. Então, em algum lugar aquilo se perdeu. Aonde foi que se perdeu aquilo? É. Foi dentro de casa? Foi Então, o eu ambiente acredito. familiar? A estrutura familiar? Foi a questão mesmo da escola? Foi a internet? Foi... Então, a gente tá num mundo em que a gente tá tendo que sobreviver. A gente tá tendo que se adaptar ali, né? Sobre a questão de educação e Eu tudo vejo mais. muita diferença, Jéssica, da educação da... Você teve essa lecionado- dificuldade, né? Com de ter certeza. lecionado há 8 anos atrás, né? E ter lecionado agora, assim. Hoje tudo é culpa do professor, né? O filho, Tudo, o filho tudo. E qual a sua maior dificuldade de 16 anos atrás, quando você atuou como professor, e hoje? Minha maior dificuldade hoje é a educação das crianças. Porque hoje a criança ela vai para a escola para ser educado É isso aí. pelos professores. Ela não vem mais educada de casa. Ela vai para a escola para ser educada. E quando você tenta fazer isso, os pais não deixam. Porque O professor perdeu aquela ela perdeu, a gente autoridade. perdeu de a sala de autoridade aula. com a criança em sala de aula, a gente perdeu essa questão de poder fazer alguma coisa pela criança, porque o pai não deixa. Né? A causa e a consequência não existe mais, porque você não pode deixar a criança de castigo, porque você está fazendo distinção da criança. Tem a lei, né, agora, Né? né, E também. você, assim, tá tudo se perdendo, porque antes a gente tinha uma autoridade muito grande, era o pai em casa e a mãe e o professor na escola, né? Sim. Você vai ter que respeitar a sua professora, você tá aqui para ajudar, hoje não. Hoje se tem muito também relacionado à internet, à questão do celular, para mim, né, como mãe,
e como professora tem atrapalhado Muito, muito. a criança. Aí as pessoas Atenção. falam, mas é só não dá, gente. É igual agora, tem muito caso de TDAH, né? Mas muitas coisas dos adolescentes é a falta de atenção por causa de telefone. E assim, claro, gente, eu como mãe também sei que é muito mais fácil. É óbvio que eu já dei o telefone pro meu filho para poder Em fazer algum outra momento, coisa. verdade. É óbvio que eu dei para ele para ter um minuto de paz. Não é o hoje assim, eu vou, calma aí, deixa eu ver só um pouquinho aqui. A gente não tá no telefone, julgamento, a gente tá aqui né? pra informação, Exatamente. né? A gente não tá julgando a conduta de mãe Mas, assim, nenhuma. Mediar mesmo, né? Hoje as mães não têm controle sobre o que a criança vê. Né? Sim. Nem na televisão, nem no Em celular. lugar nenhum. As minhas crianças têm 4, 5 anos na escola. É um tal de Valerina Caputina, a gente tem visto, né, na televisão falando sobre o apodrecimento cerebral. E assim, os pais não estão nem aí. Tá lá com o telefone, tá quieto, me deixa em paz e é isso aí, vida que segue. É porque, E aí na tá verdade, está de perdendo. modo geral, né? Os pais hoje também ficam muito no celular e dão pouca atenção pros Exatamente. filhos, né? Se De perdeu modo geral, também porque essa os questão, trabalhos, a gente essa trabalha às conexão. vezes muito no telefone, né? Essa conexão com as crianças se perdeu. Então, assim, eu vejo que essa questão da AT, por exemplo, eu tive muitas brincadeiras que a gente recuperou lá do passado para brincar com ele em casa, que eu já não fazia mais. Resgatada, né? né? A gente resgatou muito essas brincadeiras. Eu brinco muito com as minhas crianças também na escola. Ah, Adriana, você não ensina? Claro. Só que a gente também aprende brincando. Na maioria das vezes, né, a questão naturalista é isso, de você aprender brincando. É muito difícil hoje lidar com os pais. Né? Você acha que o seu maior... E engraçado que pra gente também a gente sente essa dificuldade. Nossa, é muito difícil ter acesso àquela professora. A gente não consegue falar com a escola, a gente não consegue falar com a professora. Então eu acho que tem acontecido esses tem um embate, desencontros, assim, sabe? Porque, assim, na maioria das vezes, Jéssica, assim, eu não tenho nenhuma criança atípica laudada na minha sala. Né? Eu tenho crianças com dificuldades que ainda não tiveram diagnóstico. Infelizmente, algumas que os pais não querem procurar, né? E outras que estão tentando pelo SUS. Então, assim, ainda não tenho nenhuma laudada, mas, assim, é muito difícil trabalhar hoje com a criança atípica e típica dentro da sala. Então, assim, você mostrar para a criança, como eu vou mostrar para as outras crianças que ela tem que ter empatia, claro, ela tem que ter empatia com todo mundo, mas que ela tem que ter um olhar diferenciado para esse seu amiguinho que você tem que ajudar aqui. Se eu não posso dizer que o amiguinho tem uma dificuldade. É verdade. Porque se eu disser que ele tem uma dificuldade, o que a mãe vai falar para mim? Assim, gente, Né? Se eu trabalhar diferenciado com essa criança, o que a mãe vai dizer para mim? Ela vai dizer, por que tá trabalhando diferente com o meu filho? Se ele e os não pais, tem nada? tem pais também que não aceitam muito quando você fala assim, olha, você pode levar, né, no médico para poder Exatamente. ver, fazer uma avaliação, um psicólogo, A comportamento. primeira coisa que você né? escuta, meu filho não é doente, não. Minha filha não tem nada, não. É verdade. Né? E Assim, assunto educação, né? Acho que a gente teria que Muito fazer uns 2 ou 3 amplo, podcasts aqui. muito complicado. Tá? Porque muitas dúvidas. como mães atípicas, a gente também tem muitas coisas. Olha, pra assim, falar, né? De forma geral, né, pra gente poder ir pro final, a educação corre perigo, sabe? E eu fico vendo isso com muita tristeza, porque eu tenho um filho adolescente na escola, né? E às vezes ele me fala algumas coisas, né? E ele é da rede privada. E você fica olhando assim, fica, gente, como assim, né? Tá realmente ladeira abaixo. Você pergunta o que os adolescentes querem ser. Quer ser só Influencer. Ser jogador de redes futebol. sociais, futebol. Então, assim, a gente precisa, né? O país, né? Nosso país em si precisa Tem que ter um acordar olhar pra isso, né? diferenciado para nossas crianças. né? Como a gente tá indo pro finalzinho já, né? Porque a gente acaba que a gente vai, o assunto vai falando, indo, vai falando. né? E é um assunto bom, né? Assim, que a gente tem muitas dúvidas sobre. Mas, Adriana, você como, né, professora, como mãe, na verdade, eu quero que você deixe um recado para os profissionais da área da educação. Por quê? Né? Eu acho que precisa ter um movimento aí nessa área, sabe? Toda profissão que a gente ama, a gente precisa buscar novos conhecimentos e buscar ali, né? E se está vendo que a demanda está muito, por que não, né, correr atrás de fazer algum curso especializado, né? Uma melhoria. Então, assim, olhando para aquela câmera ali, fala pra gente aí um pouquinho, assim, de um recado para os profissionais da área da educação. Bom, é bem complicado também, porque, como vocês meio que falaram, as coisas ficaram jogadas, né, principalmente para os professores. Então, assim, hoje eu procurei a educação hoje por 2 motivos, né?
Primeiro porque o horário era mais flexível para poder dar atenção aos meus filhos e ficar em casa. Flexível, porque a gente trabalha até de madrugada, fazendo lembrancinha, fazendo prova, Sim. né? Mas assim, eu poderia estar levando a terapia, né? Então ficou mais flexível. E porque eu acho que eu precisava estar ali nesse momento. Porque assim, você tem um olhar diferenciado. Hoje eu tenho um olhar diferenciado, né? Como mãe atípica. Então eu consigo ver diferente do que eu via 16 anos atrás, né? A dificuldade daquela criança. Você tentar ajudar. Assim, é questão de empatia, infelizmente. Tudo que a gente faz hoje é empatia. O que eu peço aos profissionais hoje, né, é empatia com o próximo, independente da situação, independente do diagnóstico, independente do transtorno, é empatia. E, é claro, a educação, né, continuada. Porque a gente precisa, se a gente não tiver empatia, realmente a gente não vai procurar. Mas a gente Sim. precisa ter empatia para procurar uma especialização maior. Eu tenho um aluno que ele tem dificuldade na escrita. O que eu posso fazer por ele? Né? Eu tenho um aluno que ele tem dificuldade com textura. O que eu posso fazer por ele? Né? É você se colocar no lugar do próximo. Né? Sempre. Né? É difícil? Tem vezes que a gente não tem auxílio por outras pessoas, né? Ou pela escola em si, ou pela familiar. É difícil? Mas se você realmente quiser ajudar essa criança, você vai conseguir. Né? Porque tudo depende muito da gente. Né? O professor, ele tem um papel muito importante na vida da criança. Apesar de todos esses problemas que a gente tem tido hoje, né? De conseguir ajudar realmente aquela criança, de ter um apoio para ajudar aquela criança. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue. Né? E você, Débora, deixa aí um recadinho aí, né, para a sociedade em si, né, para a gente entender um pouquinho mais sobre, né, a inclusão, né, a necessidade do AT na escola, na vida da mãe. Ao longo desses anos, né, de atendimento, lidando com as famílias, lidando com vocês, né, diariamente eu sei o quanto é difícil, o quanto é desafiador o assunto escola, né? Eu acho que quando inicia o ano, começa o tema renovação de matrícula ou matrícula, os pais eles temem, porque não é tão fácil assim, não é só trocar uma criança de escola. Tem a negação das escolas, às vezes o não ter a matrícula dói, né? Porque a gente sabe que no fundo não é não ter a matrícula, né? No fundo nós não queremos aceitar o seu filho. Então, o que eu gostaria de falar para a sociedade, para as escolas e para as famílias é que o AT ele está ali para auxiliar, para ajudar aquele paciente, né? A gente está ali para ser um suporte para a escola também. Se a escola se unir, né? Eu acredito que a chave da inclusão ela é realmente a união. É a união da escola com a clínica e com a família. Então, se a gente quer realmente que a inclusão aconteça, a gente precisa trabalhar a escuta, a gente precisa escutar a família, a gente precisa escutar a clínica, a gente precisa escutar o AT e, principalmente, a gente precisa escutar o paciente, porque o paciente, ele fala, o comportamento do paciente, ele fala. Então, assim, por mais que o paciente ele não seja verbal, como a gente costuma dizer, o comportamento dele fala, e fala muito. Então, assim, escute seu paciente. E o que eu quero falar diretamente, assim, para os pais, para a família não menospreze o seu filho, sabe? Acredite no potencial dele, porque ele tem potencial. Então, acredite e continue. Lute pela inclusão, porque ela não é um favor, ela é um direito do seu filho. E é isso, gente. O nosso episódio tá ficando por aqui. Eu quero mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, Conexão Infocel e Easy Personalize. Obrigada mais uma vez por essa parceria. Obrigada, meninas. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente, né? E que a gente vai trazer esse tema de novo. Muito porque amplo, é um né? tema muito temido por nós pais, né? Mas obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.